Acho que agora começou a gravar. Começou, apareceu aqui para mim. Então vamos lá, né? Boa noite, gente. Boa noite, Joyce. Boa noite, gente. Esse meu computador aqui, eu acredito que ele não tem a câmera. Se tiver também, vocês não vão gostar do que vocês vão ver. Então, sempre tô com a câmera desligada. E é isso. Isso não, Joyce. O João também, semana passada, estava com a câmera ruim. Aí ficou É. só mim. Só eu que tô aparecendo aqui, ó. Pois é, vai ficar famosa. Então é isso, ó. Hoje aqui estamos eu e a professora Lê. A gente vai falar sobre a Agenda 4, que é o controle orçamentário. E aí aqui provavelmente deve estar a turma do João Paulo, da Alê, a minha, e eu não sei se a turma do Wilson também pode ser que esteja, né, Alê? É, não sei também. Sei como É, que se organizando. é isso. Então vamos lá. Então, como sempre, a gente tem a programação aqui, que vai ser os avisos importantes e falar sobre a agenda, tá? Então a gente vai sempre bater na mesma tecla, que é a questão da programação das agendas, que está sempre no quadro de avisos. Então, mesmo na agenda 4, nós ainda temos alunos perguntando qual é a atividade que deve ser feita. A atividade estará exposta sempre no quadro de avisos. Nós aqui do módulo 3, nós nos unimos e sempre decidimos qual é a programação, ou seja, geralmente é meio que um padrão. Pelo menos eu, a Lê, o Jota, a gente utiliza sempre as mesmas atividades. Então, a base é sempre o fichário, que é uma das atividades, e a segunda atividade é definida em equipe. A gente até passou uma pré-programação para vocês lá na aula inicial, né? Então, eu, por exemplo, quando vou programar a aula, eu coloco lá até o nome da atividade no título, fichário, fórum e etc. Tá? E cada professor vai trabalhar do seu jeito, mas a atividade basicamente vai ser a mesma. Então, vocês olhem sempre no quadro de avisos. É super importante, porque tem aluno que faz, professor, eu fiz a atividade. Não, você não fez. Você fez o fichário e qual foi a outra atividade? Ah, eu fiz o debate, porque no módulo anterior, então, módulo anterior, agora nós estamos no módulo 3. E precisamos seguir aí essa programação, até mesmo porque é importante para vocês, devido à diversidade das atividades, né? Até para vocês aprenderem diferente, entenderem que em cada empresa o gestor vai trabalhar de uma forma. Então, aqui seria mais ou menos como nós, professores, fôssemos o gestor de vocês, né? Então, vocês tiveram um tipo de gestor no módulo 1, um tipo de gestor no módulo 2 e um tipo de gestor no módulo 3. É assim. Exato. E é Se vocês. Oi, pode falar, Lu. Só complementando o que a Joyce está falando, é importante vocês seguirem, entrar no quadro de aviso, clicar lá, porque lá está o passo a passo, inclusive do que é para fazer na atividade. Tem atividade que a gente, por exemplo, a que está rodando nessa agenda, ela é um pouquinho diferente, então ela está explicando como que faz. Por isso que é importante vocês irem no quadro de aviso, clicar e seguir o passo a passo. Isso, exatamente. Lá vão ter informações importantes e complementares, né? Que vai ajudar bastante vocês na atividade. E o professor João Paulo também, que grava lá o podcast, ele também traz um outro tipo de podcast, e fora a leitura complementar e vídeos complementares. E aí, o de sempre, se vocês fizerem só o fichário, vocês ficarão com baixa frequência e poderão ser reprovados. Uma coisa que a gente vai pedir também para vocês fazerem é acompanharem as notas das agendas e o registro no perfil acadêmico de vocês. E qualquer problema que você tiver, você manda uma mensagem individual para o seu tutor, pelo Correio Tec. O ideal é que vocês usem sempre a comunicação através do Correio Tec. Por exemplo, e-mail. Tem dia que eu, particularmente, esqueço de acessar o e-mail ou vou acessar já no final do dia, né? E você pediu para fazer uma revisão na atividade. Ou, professora, eu não consegui postar atividade, postei incompleta. No ambiente virtual, é certeza que nós estamos logados ali no período da nossa mediação. No e-mail, não. Infelizmente, é assim. Então, envie Correio Tec para o seu tutor. Caso ele utilize o WhatsApp, né? Você manda o WhatsApp para ele, senão o nosso meio de comunicação oficial é o Correio Tec, né? Através do ambiente virtual. Se você estiver com alguma dificuldade para acessar, aí você utiliza como segundo mecanismo o e-mail. Isso aí.
Aí aqui as datas importantes, então aqui as datas das aberturas e encerramento das agendas, né? Então estamos aqui na agenda 4, que abriu dia 22/8 e irá encerrar no dia 1/9. Então sempre abrimos a agenda às sextas-feiras e o fechamento das agendas são às segundas-feiras, salvo as exceções nos dias que nós tivermos algum tipo de feriado. Então pode abrir antes ou fechar antes, enfim, ou fechar depois, tá? Mas tem aí o calendário que pode sofrer alteração. Eu, particularmente, tenho alguns alunos que não enviaram as atividades ainda, da agenda 1, 2, 3, né? E eu fiz um levantamento, mandei e-mail, provavelmente a Lê também fez, o Jota também fez, e vocês precisam ficar atentos aos prazos. Se passar o período de recuperação da agenda, das agendas, no caso, por exemplo, que agora vai ter o período de recuperação da agenda 1 a 5, vocês não poderão postar essas atividades, salvo algumas exceções, como, por exemplo, um amparo legal, que seria o atestado médico, né? Gente, Tirando isso, é perdido. Pode falar, Lu. deixa eu só complementar aqui, que eu já tive casos esse semestre e em outros semestres também. É importante vocês verificarem se vocês realmente anexaram ou enviaram a atividade. Isso, eu ia falar isso. Porque eu teve caso de aluno que achou que tinha enviado e não enviou. E aí fechou a atividade e não tem como enviar. Daí tem que esperar o período de recuperação para estar enviando a atividade que, na verdade, já tinha sido feita. Então, principalmente agora esse módulo, a gente tá um pouquinho diferente, porque o fichário, por exemplo, vocês têm que escrever no próprio ambiente virtual, evitar anexar arquivo, né? Porque quando você anexa arquivo, além de ficar, né, difícil para a gente, às vezes, corrigir, porque nem sempre a gente consegue baixar, também tem esse porém que às vezes você acha que anexou e não anexou. Então, Isso. deixa para anexar se realmente for necessário, se tiver alguma coisa, um conteúdo, uma imagem que faz parte da sua resposta, né? Aí você anexa o documento. Caso contrário, escreve lá direto no ambiente virtual e envia, que daí não tem erro. Ou escreve no Word, né? E depois copia lá do Word e cola no ambiente virtual para não correr o risco de cair a conexão. Também. Mas não anexa. Anexem, por favor, só em último caso. Isso. Dificulta bastante. Também, assim, o aluno ele acha que enviou a atividade e não enviou. Ah, professora, eu participei do fórum. Não, você não participou. Aí deu erro no ambiente virtual. Gente, não deu erro, porque se tivesse dado erro, daria para todos os alunos. Não seria só para você. Realmente, deve ter acontecido ali uma falta de atenção, assim como ocorre conosco, né? Na hora que nós estamos, por exemplo, corrigindo a atividade, de repente colar o feedback no. Tenho 5 Aline em uma turma. A possibilidade de existir erro é grande. Então, cometemos erros, nós cometemos, vocês também. Não deu erro no ambiente virtual, acredite, foi erro humano mesmo, foi meu, da Lê, do Jota, seu. Então, tomem cuidado com isso. Ai, mas eu mandei a atividade tanto que já está pronta no meu computador, tudo bem. Mas você não colou. Às vezes o aluno ele cola e ele dá só um gravar. O gravar não envia. Ele tem que enviar efetivamente a atividade, tá? Então, aqui a entrega no período de recuperação, a nota máxima será B, e o período de recuperação vai abrir a partir do dia 5, né, da agenda 1 a 5, vai abrir a partir do dia 5 de setembro até o dia 15. E é isso. Tem uma informação importante que é só para a agenda 15. A agenda 15, ela não terá período de recuperação. Ela abre no dia 7/11 e fecha dia 17/11. Pode ver que é o mesmo período de recuperação. É a única agenda que eu acredito que não tenha período de recuperação. Porque até a 10 e a 14 tem, a 6 a 9 tem, enfim. Todas têm, só a 15. Isso. Só a 15 que não, tá? E aí aqui a gente já começa com o conteúdo, né, que é o orçamento e o planejamento orçamentário. Então, se a gente for pensar
em orçamento, né, em planejamento orçamentário, quantas vezes a gente já não planejou algo ali, né? Olha, eu tenho que pagar isso, eu vou fazer aquilo, e acabou não dando certo. Então, ocorre, às vezes, com muita frequência e para outros com pouca frequência. Dentro de uma organização, gente, não é diferente. O que difere, né, para nós, pessoas físicas, da pessoa jurídica, é que existem algumas regras que devem ser seguidas, né? No sentido de que, se eu, Joyce, pessoa física, não pagar, eu vou para o SPC, Serasa, ou se der alguma coisa errada, enfim, e eu estou prejudicando, teoricamente, naquele momento só a mim. Dentro de uma organização não é assim que funciona, né? Envolve ali algumas questões, inclusive com o governo, né? Que a gente deve pagar e recolher os impostos, eu tenho que pagar meus funcionários e assim sucessivamente. Então, se nós vermos ali o conceito de orçamento, existem vários. As empresas, algumas utilizam, né, diversas formas, elas fazem comparativo e outras não, elas utilizam ali um tipo único de orçamento e vai seguindo aquilo, lembrando que o orçamento é algo que a gente está planejando, não necessariamente vai ser aquilo que vai acontecer. Então, existem adversidades dentro da organização e eu terei que modificar ali meu orçamento, ajustá-lo e assim por diante. Então, nós temos o orçamento estático, que é um cenário único de vendas, receitas e custos. Então, eu planejo ali um único cenário e eu acabo não contando com alterações, sejam elas positivas ou negativas. Então, olha, sei lá, eu planejei, né? Eu orcei que eu vou vender 100 unidades ao valor de R$ 5 e fiz um único orçamento ali. Quando você faz um tipo de orçamento diferente, como por exemplo o flexível, geralmente nós fazemos o quê? Ajustes a diferentes níveis de vendas, a diferentes cenários. Então, eu faço a previsão de o orçamento como se fosse um orçamento médio, né? Seria como se fosse o estático, que seria o ideal. Eu faço caso eu tenha eu esqueci a palavra. Caso eu tenha um cenário otimista, e eu faço caso eu tenha um cenário pessimista, né? Então, aquilo que é ideal, o cenário otimista, ou seja, se eu vender mais, né? Ou de repente, se eu conseguir baixar os meus custos, ou até aumentar o preço devido a algum, sei lá, boom que deu, por exemplo, o morango, o caso do morango, né? O morango lá do amor, a caixa de morango subiu horrores, e eu também preciso fazer para o cenário pessimista. O morango do amor aí já saiu de cena, aparentemente, e o morango já começou a baixar novamente, tá? E eu tenho o relatório de desempenho, que é o que vai comparar aquilo que eu orcei com aquilo que efetivamente eu realizei, para eu poder ver, né, se eu preciso fazer algum ajuste, se eu preciso tentar diminuir meus custos, ou, de repente, ajustar o meu preço de venda. Então, cada empresa vai trabalhar ali com a margem daquilo que ela consegue. Alguns produtos, eles têm preço máximo estabelecido pelo governo, e outros não. Porém, o meu concorrente, ele estabelece o meu preço máximo, né? A menos que eu tenha algo muito diferente daquilo que eles oferecem. Quer complementar, Lê, com alguma coisa? Esse relatório de desempenho aí é justamente essa comparação, né, daquilo que eu tinha planejado, né? Ah, eu achei que eu ia vender X unidades, mas aconteceu um problema na economia, né? As pessoas não compraram, e aí não aconteceu aquilo que eu estipulei. Então, ele acaba fazendo essa comparação. Isso, exatamente. Acho que é o que a gente faz ali no nosso mês, Dia a dia, mensalmente na nossa casa, né? A exatamente. gente planeja alguma coisa, de repente não deu certo, fazemos um ajuste aqui, um ajuste ali, só que para a empresa não é tão simples assim, né, gente? Primeiro que envolve números maiores e, como eu falei, envolve outros cenários, pessoas, enfim. Aqui o sistema, né, de controle orçamentário. O que eu preciso para poder ter um bom sistema? Então, eu preciso da necessidade de um critério de comparação, né? Então, eu preciso partir ali de alguma questão, né? Eu preciso aqui, como fala aqui no item abaixo, tem uma base inicial. Então, eu vou ter ou a experiência, né? Por intuição também, e vou fazer pesquisas também de mercado.
muitas vezes as empresas elas usam os próprios concorrentes para poder fazerem esse... Precisa, né? É que, na verdade, gente, ó, a gente pode pensar assim, às vezes a empresa, ela já tem uma experiência, ela já vende aquele tipo de produto, ou ela está abrindo numa outra cidade, ela já tem uma noção de quanto ela vendeu no ano anterior, por exemplo, nesse mesmo... Isso. Então, ela já tem uma experiência. Às vezes, pode acontecer que a empresa vai por intuição. Ela nunca, não passou por esse período do ano, ela começou as suas atividades esse ano, né? Ela não sabe como está aí no mercado, então ela vai meio que pelo achismo, pela intuição, né, em relação àquilo que ela vai vender. Ou ela pode ir através de pesquisas, então se basear por meio dos seus concorrentes, né? Ver quanto que em relação às vendas, em relação à demanda aí, ao mercado, então pegar por base uma outra empresa, né, semelhante, concorrente, Isso. poder fazer essa análise, essa comparação. Então, ela precisa de um critério. Isso. Quando ela vai definir os critérios, ela precisa ter ali uma base inicial. O que que ela vai utilizar? Experiência, intuição. Às vezes eu contrato uma pessoa que, né, contrato alguém que já tem uma experiência, que traz ali as práticas que tem até na minha empresa concorrente, que acontece muito isso, né? E eu preciso que lembrar que concorrente é aquela pessoa que realmente concorre ali no mesmo nível que eu. Então, não adianta eu abrir o mercado aqui de bairro, bem pequenininho, e me comparar ali com Extra, com Carrefour, com os grandes supermercados, senão eu vou fugir ali do padrão e vou, de repente, fixar critérios que eu não vou atingir, seria mais ou menos isso. E com o tempo, ela vai tendo ali a definição de padrões de custos e de quantidade, né? Quanto eu vendo, quanto eu tive de custo, quanto vai sobrar disso, e ela vai fazendo esses ajustes. Lá na agenda também, ela fala sobre o custo variável e sobre o custo fixo, que são super importantes, né? Definições super importantes para nós podermos entender aí como funciona essa parte aí orçamentária também. Quando eu coloquei aqui custo, né, variável, entenda também como custo ou despesa variável também, que o que é esse meu custo variável? São aqueles que eles vão variar de acordo com a minha produção. Então, por exemplo, para eu poder fabricar uma cadeira, eu uso lá 5 pregos, 2 cadeiras, 10 pregos, 3 cadeiras, 15 pregos e assim sucessivamente. Então, se eu não tiver cadeira, né, fabricada, eu não tenho esse custo variável. E conforme vai aumentando a minha cadeira, o meu custo variável total, ele também vai aumentando. Ele só existe se houver produção e ele vai variar de acordo com a quantidade produzida. Então, para uma cadeira, 1 metro de madeira, para 2 cadeiras, 2 metros e assim sucessivamente. O custo fixo, ele independe da minha produção. Por exemplo, o salário do funcionário, né? Quando eu falo salário, é aquele salário base dele. Você produzindo uma unidade ou 100 unidades, no final do mês, você vai querer receber o seu salário. Então, esse salário que você recebe, ele é tido como custo fixo, porque independe da quantidade produzida da empresa. A partir do momento que você é contratado, se a empresa produzir 0 ou 1.000 unidades ou 2.000 unidades, ela vai ter o mesmo custo fixo. Aluguel também é um exemplo. Eu tenho um galpão lá, né? E aquele galpão, eu fiz ali um contrato de aluguel e falei, olha, todo mês eu pago para vocês 100 mil reais. Ou quem alugou o imóvel, ele não quer saber se eu produzir 0 ou se eu produzir 1 milhão de unidades. Ao final do mês, eu terei que pagar aquele aluguel. Então, isso é exemplo de custo fixo. Ou seja, eles não sofrem variação de acordo com o aumento da quantidade produzida. Ou com a diminuição, né? Quer complementar, Lê? Não, é isso mesmo. A Carolina colocou aqui, custo padrão é diferente de custo fixo? É que assim, quando a gente está falando de custo fixo e variável, a gente está pensando no custo, na verdade, relacionado à quantidade. Ou seja, eu estou pensando ali nas quantidades produzidas. Quando eu falo de custo padrão, é um custo
que eu vou, que inclusive acho que está no próximo slide, é um custo que eu vou idealizar, não efetivamente aquilo que vai ocorrer. Seria um custo ideal. Então, estamos falando de conceitos diferentes, tá? Custo padrão, então, é um valor ideal, ou seja, o valor unitário que eu queria, né, sei lá, que fosse ali o meu produto, o valor do custo unitário que eu queria que fosse o meu produto. Então, é o valor ideal unitário que vai medir a minha eficiência. Então, digamos que o meu custo padrão seja de R$ 5, e eu, de repente, tive um custo de R$ 5,50, né, por unidade. Ou seja, eu não fui tão eficiente assim. Se, de repente, eu tive um custo padrão ali de R$ 4,50, significa que eu consegui atingir a minha eficiência. Então, o custo padrão é o valor ideal unitário. É, como se você estipulasse o que seria o que para você seria melhor em termos de custo para a sua produção. Isso, exatamente. E aí eu tenho outro que é o custo orçado, que seria o custo total planejado para determinada produção. Então, eu tenho um custo ideal, eu tenho ali o meu custo orçado. Às vezes eu consigo atingir esse custo e às vezes não, né? E aí você faz a comparação ali se aquele cenário ele foi favorável, se ele foi desfavorável, se eu realmente consegui atingir aquilo ou se eu não consegui. Nós temos também na agenda. Alguém tem dúvida, gente? Eu falo super rápido. Então, assim, é por isso que eu evito falar nas aulas. Principalmente quando eu estou com uma câmera ligada ou eu estou online. Eu preciso me controlar, que senão começa a falar. Tá, no chat tá tranquilo, Joyce. Tá. Aí eu tenho aqui também custos diretos, né? O custo direto é aquele que ele impacta diretamente no meu produto. Eu consigo medir, consigo quantificá-lo. Então, por exemplo, eu tenho linhas de produção, eu tenho a linha de produção A linha de produção B e a linha de produção C. Eu, Joyce, trabalho na linha de produção A. Então, significa que a minha mão de obra ela vai ser utilizada apenas na linha de produção A. Digamos que a Alê, ela é supervisora da fábrica. A Alê, sendo supervisora da fábrica, ela provavelmente ela vai supervisionar a produção A produção B e a produção C, né? Então, ou seja, o produto A, o produto B e o produto C. Eu não consigo, muitas vezes, medir, quantificar quanto que eu tive de gasto com a mão de obra, por exemplo, da Alê, que ela ficou em quê? Em todas as produções, visto que o que eu falei? Supervisora da produção. Já a minha mão de obra, não. Ela é impactada diretamente ali naquela linha de produção. Então, no produto A, ou no produto B, ou no produto C. Então, o custo direto é aquele que eu consigo medir, eu consigo quantificar. Seria mais ou menos isso. Então, eu, Joyce, só trabalho na produção a minha mão de obra, ou seja, o valor dos meus salários, encargos e etc., ele vai todo para a produção A. Já a mão de obra da Alê, a gente vai precisar fazer uma coisa que nós chamamos de rateio, ou seja, dividir o valor, né, da mão de obra dela de acordo com as linhas que ela supervisiona ou que ela trabalha. Então, a forma de medir é diferente, através de um rateio. Ele fala aqui, né? Então, influencia a mão de obra direta nos custos por unidade, alterações em produtividade ou salários que afetam o orçamento, e pequenas variações também geram grandes impactos, né? Então, eu sou lá da produção e, de repente, só tem eu lá e o Joãozinho para poder fabricar o produto A e B. Se o Joãozinho, por exemplo, ou só o produto A, o Joãozinho ele faltou, eu, Joyce, vou ter que dar conta de toda a produtividade daquela. Como é que chama? Daquele produto, e aí eu vou ter que receber mão de obra, ó, hora extra por conta disso. Então, vai impactar, né, num custo maior daquele produto, vai influenciar no custo por unidade. Seria isso. Então, o custo direto é aquele que eu consigo medir, consigo quantificar dentro ali do meu produto.
tá? A Fernanda está falando, e a hora extra? É justamente isso, né? Então, se o funcionário ficar a mais, se ele for ganhar hora extra, isso daí vai influenciar no custo do produto. Isso. E exatamente, especificamente daquele produto. Porque quando eu dei ali o Vai exemplo deixar de da ser Ale, custo direto? isso é o custo direto. Não, quando é hora extra, ele vai deixar de ser um custo direto. Não, ele vai continuar sendo um custo direto desde que a mão de obra daquela pessoa seja usada justamente naquele produto. Porque eu consigo Ah, quantificar. tá. Eu, Joyce, só trabalho no produto A. Você trabalha no produto B. Então, todo gasto com a sua mão de obra, ele vai ser alocado no produto B. E todo gasto com a minha mão de obra vai ser alocado no produto A. Já a Alexandra, que ela supervisiona o produto A e B, a mão de obra dela vai ter que ser dividida pelos produtos. Cada empresa utiliza o seu critério de rateio. Existem alguns modelos no mercado, mas a empresa ela pode pegar simplesmente o valor da mão de obra da Alessandra e dividir pela quantidade, né, de produtos, enfim, aí cada empresa vai utilizar o seu critério. Agora, digamos que na linha de produção, né, existem eu e mais uma outra pessoa. Essa pessoa, ela se ausentou, ela faltou, ela está afastada. Eu, Joyce, vou ter que produzir, né, vou ter que dar conta daquela produção. Então, provavelmente eu vou fazer hora extra. Isso vai trazer um grande impacto para o produto. Por quê? Porque além da empresa, né, estar arcando ali com o custo do funcionário que está afastado, ela ainda vai ter que arcar com o custo dessas horas a mais que eu fiz, que seriam as horas extras. Entendeu? Sim, sim. É que eu pensei nesse e pensei também no caso de ter que contratar um extra, tipo um Exatamente, funcionário contratar um extra. outro funcionário. É Ah, exatamente isso daí que você entendeu. Eu posso contratar um outro funcionário. O que também posso dar exemplo aqui de custos diretos, materiais que são utilizados só naquele produto. Então, sei lá, de repente a gente teve aí uma alta, o Trump ficou maluco e, né, e resolveu, sei lá, ele impacta geralmente aqui muito o nosso mercado de aço. Então, as metalúrgicas, né, quando os Estados Unidos têm alguma questão, impacta bastante aqui a parte do aço. De repente, o aço, né, ele tá, sei lá, subiu, né? E esse aço em específico, ele é utilizado numa linha de produção ali específica, né? Você concorda que se esse aço subiu, eu vou ter um custo maior para aquele produto. Então, os custos diretos, ou seja, que são utilizados diretamente naquele produto ou apenas para aquele produto, qualquer alteração que eles tiverem, eles trazem grandes impactos. Sejam pequenas, né, variações ou grandes variações, mas eles vão trazer impacto ali de alguma forma. Tudo bem? Tranquilo, gente? Ele até fala aqui, ó, alterações em produtividade ou salários afetam, pequenas variações também geram grandes impactos, e assim vai. Ah, subiu o valor do prego. Todo mundo fala assim, ah, professor, o prego é barato. É barato para a gente que pensa em 10 pregos numa casa. Uma empresa, né, que, sei lá, compra milhões e milhões ali de pregos, gente, qualquer um centavo varia. Pensem na bomba de combustível dos postos. Nós utilizamos aqui apenas os centavos, são duas casas decimais. E muitos postos praticam lá o, sei lá, 3,999. Aquele 9 no final, a mais, traz uma grande diferença para eles. Acreditem nisso. São milhares e milhares de litros de combustível ali vendido. Um centavo faz diferença. Faz muita diferença. Muita. Teve, inclusive, algumas fraudes que foram fazendo desvios de 1 centavo. E você não percebe 1 centavo. E desviaram, assim, milhões. Inclusive, isso daí foi feito em um banco, aqui, nosso nacional. Aqui também a gente trouxe o conceito das organizações sem fins lucrativos, né? E as que aí, no caso, as empresas que elas não têm fins lucrativos, a gente não fala sobre lucro e prejuízo. O conceito, né, do lucro, ele deixa de existir e, na verdade, nós trocamos a nomenclatura por superávit. E
ao invés de falarmos de prejuízo, nós falamos sobre déficit. Então, essas empresas sem fins lucrativos, geralmente elas dependem o quê? De doações, de patrocinadores. É necessário um planejamento muito mais rigoroso, né? Do que as demais empresas, até mesmo porque aquele lucro, na verdade, lucro não, perdão, o superávit dela não depende dela, vai depender o quê? Dos patrocinadores. A gente vê de vez em quando aí tendo algumas campanhas, até grandes, em televisão, chamando, né, patrocinadores, doações e etc. Então, imagine que os ganhos, né, a entrada de recursos, na verdade, naquela empresa, não depende dela, depende dessas doações e desses patrocínios. Imagina o quão dificultoso é você fazer o planejamento e o controle de uma empresa dessa. Porque se é na empresa, né, que você trabalha, digamos que você... Vamos pegar um exemplo bem prático, assim. Eu, Joyce, resolvi vender água no Farol e eu sei que no final do mês ou no final do dia eu preciso ter ali líquido R$ 100. O que vai acontecer? Eu começo mais cedo, termino mais tarde, de repente procuro água mais barata ou vendo mais barato a unidade para poder ganhar na quantidade, enfim, faço ali toda uma estratégia. Mas aquilo depende do quê? Da minha ação, assim como depende da ação da empresa. Já essas empresas sem fins lucrativos, muitas coisas independem delas. Vão depender aí dessas doações e desses patrocínios. Tá? Então, o critério, né, o planejamento, o controle, ele tem que ser, assim, extremamente rigoroso. Mesmo porque, para complementar o que a Joyce está falando, esse controle, ele tem que ser muito rigoroso, porque eles têm que prestar contas. Exatamente. Contas para patrocinadores, prestar contas para o governo, porque eles têm algumas isenções de impostos. Então, o controle financeiro dessa empresa tem que ser muito, muito bem controlado e tem que ser muito bem às claras, né? Eles têm que divulgar, eles têm que prestar essas contas, né, para as pessoas envolvidas aí, né? Sejam elas doadoras, sejam patrocinadoras, governo, isso. Né? Então, tem que ter uma transparência, uma gestão bem transparente, até mesmo para ter essa confiança, porque você não vai doar se você, ou patrocinar uma ONG, né? Se você não tem a confiança de que realmente ela está trabalhando direito com o dinheiro que você doou, né? Então, se existe uma desconfiança, né? Ela não vai ter esses patrocínios e essas doações. Isso. E diferente do lucro, né? E do prejuízo, que acaba sendo ali de responsabilidade das empresas com fins lucrativos. E ali, os gestores, os sócios, enfim, ou os acionistas, eles destinam, por exemplo, esse lucro, né? Teoricamente, como bem entendem. No caso das empresas sem fins lucrativos, o superávit, né, que é a sobra de recursos, ela tem por obrigação de ser reinvestida na empresa, tá? Assim como a falta dessa sobra, né? Então, a falta de recurso corre o risco de paralisação, inclusive de projetos. Então, a gente vê bastante isso daí em ONGs, em projetos, né, sociais, até, gente, se formos falar, até nas instituições religiosas, né? Acontece que elas têm ali a questão da isenção do tributo, o dinheiro arrecadado ele tem que ser reinvestido ali, porque são instituições sem fins lucrativos, inclusive por isso que elas possuem a isenção de tributos. Exatamente. E fora isso que a Lê falou, que é a transparência e gestão eficiente, que garantem aí a confiança e a continuidade. A própria APM, né, que é a Associação de Pais e Mestres da Escola, é uma organização ali sem fins lucrativos. Então, aquele dinheiro é arrecadado e aquele dinheiro que é arrecadado, ele é utilizado para o quê? Para melhorias na escola, né, em função o quê? Do bem-estar do aluno, ou sei lá, de repente para comprar carteiras melhores, para poder garantir que você tenha mais auxiliar de limpeza, enfim. Pode falar, Lê. Não, eu falei ventilador, né? Às Ventiladores. Cursos Às assim... vezes, gente, até o próprio giz que a gente escreve, ou canetão, ou arrumar uma lousa, né? Sim. A ETEC, ela recebe, né? Por exemplo, a verba
mas às vezes aquela verba não dá conta de tudo. Então, tem a Associação de Pais e Mestres para poder ajudar isso. Gente, eu não estou fazendo campanha, não, tá? Eu só estou dando um exemplo de coisas que, de repente, se aproximam mais aí daquilo que vocês podem vivenciar ou não, né? Porque temos aqui uma turma diversa, né? De pessoas experientes, de pessoas que nunca trabalharam, enfim, é isso, né? E estudar, todo mundo estudou ou está estudando, pelo menos, que está aqui com a gente no curso. Exato. Então, é isso. Quer complementar mais alguma coisa, Lê? Não, acho que é só isso, né? De ONG, acho que a maioria, por mais que nunca tenha trabalhado, atuado, acho que já deve ter visto, né? Ou participado de alguma ONG, ou ter visto no próprio, às vezes, no jornal. Antigamente saía no jornal, né? Sim. Tem algumas ONGs que ligam pedindo doação, né? Então, Sim. às vezes já viu, já presenciou, então fica mais fácil de entender o conceito aí. Isso. Aí temos lá nossas atividades, que é a atividade 1, que vai ser sempre o fichário, né? Então, tem que explicar lá os conceitos de custo padrão, custo orçado, calcular o custo orçado e comparar o custo real, ou seja, aquilo que efetivamente ocorreu, e justificar a diferença. Então, vou calcular o custo orçado e comparar com o custo real e justificar a diferença. O fichário, ele é até relativamente bem simples, tá? E a atividade do Padlet, que vocês vão clicar no fórum. Eu vou entrar aqui no ambiente virtual, só para demonstrar para vocês. Assistam um vídeo, né? Anotem ali os pontos principais, depois vocês vão ter que gravar um áudio de até 1 minuto com resumo da entrevista, né? Meio que da opinião ali de vocês, e postar ali no Padlet, que se encontra no fórum. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela rapidinho, porque eu acho, Ale, que eu só compartilhei o slide. Eu não compartilhei a tela inteira. Ó, enquanto a Joyce vai abrindo aí, é bem simples, né, essa atividade do fórum, e ela é diferente dos outros tipos de fórum que a gente faz, que vocês têm que interagir várias vezes, tá? Nesse caso, você vai somente gravar mesmo o áudio, né? Então, vê o vídeo lá, né? Presta atenção no que você entendeu do vídeo, e aí você grava, pode ser no celular mesmo, né? Acho que é até mais fácil. E aí depois você anexa, né? Isso, grava lá o que você entendeu do vídeo, né? Ó, Bem a atividade. Eu vou acessar aqui, ó, o fórum. E aí, ó, vai aparecer aqui para vocês o textinho, né? Uma explicação. Eu tenho aqui o vídeo, tá vendo? Que só eu clicar vai abrir aqui no YouTube. E o que vocês precisam prestar atenção, gente, tem aluno meu que já respondeu aqui, ó, clicou nesse botão aqui, responder. Se você clicar nesse botão responder, você estará fazendo uma postagem incorreta e provavelmente a gente vai não computar a sua participação, tá? Então, você não vai clicar nesse botão responder. O que você vai fazer é clicar nesse maisinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai clicar no mais. E aí, ele vai abrir aqui uma telinha, provavelmente parecida com isso aqui. E aí, vocês vão colocar aqui, enfim, o assunto, pode escrever alguma coisa, o nome de vocês que vai ser obrigatório vocês colocarem, né? Porque senão não tem como a gente, diferente de atividade fichário, que daí vem para a gente já com o nominho de vocês, essas atividades no Padlet, vocês têm que colocar o nome, porque senão não tem como a gente saber quem é que escreveu. No caso aí, é um gravou, né? Quem gravou. E quando for, a gente vai ter outra atividade também no Padlet, que é para vocês escreverem. Mesma coisa. A gente não tem como saber quem escreveu, tá? Porque ela é uma atividade meio que externa, né? Ela está inserida no fórum, mas é uma atividade externa. Por isso que é importante vocês colocarem um nome, tá? E coloca o nome inteiro, porque como a Joyce falou no início, a gente às vezes tem alunos com o mesmo nome. Então é difícil saber. Então coloca nome e sobrenome para a gente poder identificar de quem é a atividade. Isso. E assim, ó, se eu escrever aqui, por exemplo, teste. Não precisa escrever nada aqui, né? Se eu não quiser.
Mas engraçado, o meu tava como campo obrigatório o nome do aluno, tá vendo, ó? Será que consegue enviar? Não deveria conseguir enviar a publicação, mas enfim. Eu teria que colocar meu nome aqui, né? E aí, mas professora, como que eu vou gravar o áudio? Vocês têm aqui ó, os recursos, tá vendo, ó? Esse daqui, ó, link, foto, pesquisa de imagens, mais 12 tipos de anexo. Aqui eu posso fazer um upload aqui de qualquer tipo de arquivo que eu queira, tá? Uma imagem de algum, né? Então você pode anexar. Você pode gravar no celular, né, lá no gravador de voz e simplesmente vir aqui e anexar. Eu tenho aqui a opção também, ó, gravador de vídeo e gravador de áudio, ó. Eu posso vir aqui e aí eu vou ter que, né, no meu caso aqui, permitir acesso ao site. E, ó, quando que eu estarei realmente gravando, gente? Porque aqui ele só está medindo a minha voz. Quando eu apertar neste botãozinho aqui, ó, começar a gravar. Testando, 1, 2, testando. Tá vendo? Agora sim ele está gravando, inclusive ele vai computando o tempo. A gente pede para vocês gravarem um áudio de no máximo 1 minuto. Eu dou uma pausa aqui, né? E aí eu posso postá-lo. Tá vendo? Eu dei uma pausa e eu posso postá-lo. Aí aqui para postar eu esqueci como que faz. Eu acho que Assim. é próxima, né? É. Aqui. Aí, ó, eu posso ouvi-lo antes. Vocês estão ouvindo? Não. Peraí. Peraí, Ali, eu vou parar de compartilhar e vou partilhar novamente com áudio, porque eu acho que tem que fazer isso. Partilhar. Cadê? Ah, incluir som. Agora você vai conseguir ouvir. Ó, tá vendo? Ele aparece assim e ó, tá. Testando, 1, 2, testando. Tá vendo? Agora sim ele está gravando, inclusive ele vai computando o tempo. A gente pede para você. Aí, ó, eu vou dar um. Parece bom, então vou salvar o áudio aqui. E ele, ó, vai aparecer aqui. E vou dar um enviar, depois eu mesma pago, porque eu tenho acesso para pagar. Ó, já apareceu aqui para mim a postagem. Quem foi que postou? A aluna Joyce. Ao invés de escrever teste, escreveu tetes. E testando, 1, 2, testando. Ele vai computando o tempo. A gente pede pra... É super simples de gravar pelo próprio Padlet, mas se você sentir a vontade de gravar no seu celular e anexar, vai dar no mesmo também. Eu, no caso, consigo, gente, excluir, porque eu que sou dona aqui da... como é que chama? Da publicação. Eu sei que eu consigo excluir ali quando eu entrar, tá? Vocês não conseguem excluir do amiguinho de vocês, tá? Ai, agora como que eu faço aqui, gente? Pronto. Que mais que eu ia falar aqui no Padlet? Tinha outra coisa que eu ia falar. Ah, você pode curtir, se você quiser, você pode comentar, mas o que a gente vai pedir é para que vocês realmente postem, né? Curtir e comentar é não legal. Mas não vai interferir na nota. Isso, não é obrigatório. Lembrei. Para você poder anexar, então, né? Não esqueçam que aqui, ó, vou fazer upload e aí eu posso clicar aqui num arquivo qualquer e anexar. Obviamente, esse arquivo qualquer a gente quer que seja um áudio. Não postem coisas incorretas, porque eu falo, olha, você não postou o arquivo correto, você terá que refazer no período de recuperação. Tá bom? E é isso. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Eu vou tentar enviar-lhe sem o nome do aluno para ver se vai. Uhum. Ó, ele não deixa. Se eu não preencher aqui o campo, o nome do aluno, ele não deixa enviar, tá? Eu lembrei de fazer isso porque eu liguei para um aluno que não estava entendendo a parte dos fóruns, e aí eu fui explicar para ele e esqueci de preencher o nome, eu fui enviar e eu não estava conseguindo. Na verdade, não estava nem habilitando para mim, que eu estava fazendo pelo celular com ele. Então, você pode não escrever nada no assunto, mas você tem que colocar o seu nome aqui. Só assim que ele vai vai habilitar o envio. Tá vendo? Ó, eu mandei até vazio. Ele foi.
se todo mundo, os outros professores também colocam como obrigatório, pode ser que não esteja, né? Isso. Mas, No caso, eu sei que o Jota e a Lê, nós colocamos como obrigatório, né, Lê? mas é importante daí, coloca o nome, porque pede na Isso. atividade, então, e facilita também, né? Porque né, já coloca lá, já pega esse hábito de escrever um nome de vocês. Isso. E vocês estão vendo aqui, ó, esse maisinho aqui para ampliar? Vocês conseguem também abrir, ó, em uma nova janela. Provavelmente, eu não sei se para vocês vai ter essa carinha aí, é porque como eu sou dona, né, do recurso, tem aqui os botões para fazer um monte de coisa, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo, gente? Então, gente, eu acho que é isso. Eu vou parar a gravação, tudo bem? Vou parar de compartilhar. Vou parar a gravação. Eu sempre me atrapalho na hora de parar a gravação. Aqui, gravar. Parar a gravação. Pronto.